Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí. Porque eu comecei a fazer stand-up com 21 e eu comecei a trabalhar com 14 para 15. Eu fiz também. estágio 14 para 15, depois já comecei a trabalhar na papelaria, trabalhei uma pá de coisa. Então, vamos falar disso antes. Você começou na papelaria. Comecei como telemarketing. Trabalhava no atender telemarketing, fiz Com 6 quantos meses anos? de 14 para 15. Ou era 15 para 16. CEE, eu consegui, lembra do CEE? Lembro. Que era de conseguir estágios. Ganhava R$ 150, dava 100 pra minha mãe e ficava com 50. E Então era tipo um cafetão. E fazia o quê? Eu fazia nada, né? Com R$ 50. Dava pra comer, comia um salada, ia pros pagode. Eu sempre fui meio mão fechada, assim, também, nesse Cara, nisso eu tô sentido. contigo também, né? Eu sempre fui. Mesmo ganhando dinheiro, eu não consigo gastar dinheiro, eu me sinto, mas é um medo de voltar a ser pobre. Então, aí é um pensamento muito à frente que precisa ser trabalhado. Hoje em dia eu sou bem menos. Hoje em dia eu tiro mais sarro e os caras também zoam eu, mas eles estão ligados que eu sou muito menos, assim. Mas qual que é o medo de gastar agora, voltar a ser pobre, olhar pra trás e falar, puta, por que eu gastei aquele bagulho? R$ 300 num pedestal, sendo que eu podia, sei lá, colocado um de 50. E aí lá atrás lá na frente parece que esse dinheiro que você gastou lá atrás vai fazer falta. Só que você não sabe o que vai acontecer na frente. Exatamente. Só que mesmo assim, é muito difícil pra nós, mesmo sabendo disso. Porque a gente sabe disso. A gente começa na teoria todo mês do zero, na teoria. Que agora isso. você tem negócio, né, e tal. Mas então só mesmo assim, né? Meu negócio. né? Tem um negócio ruim. Mas sabe por que eu sou assim? Eu sei. Foi um dia que eu fui numa empresa, eu era moleque, tipo, 17, 18 anos, eu era ilustrador. Foi numa empresa e o cara, eu achei o negócio do cara fantástico. Ele criou um negócio que era catálogo de desenho, que eu fazia desenho pra ele, e ele vendia pras agências. Falei, olha que negócio. O cara ficou rico. Cara, uma puta casa, não sei o que, total. E aí eu continuei fazendo pra ele, tipo, 3 anos depois, ele tava fodido, porque entrou o computador na jogada, ninguém mais ia comprar coisa que você tinha que recortar e colar pra montar o anúncio. Sim. O pessoal... Ou seja, ele criou um negócio que depois de uns anos não servia mais pra nada. Eu fiquei pensando nisso. Falei, eu não quero ser esse cara que um dia ganhou, se deu bem e perdeu tudo, cara. E eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça. E aí isso faz você segurar o dinheiro por medo de quando começar tudo a dar errado, você perder. Mas você sabe disso, você sabe que não vai acontecer, porque você vai continuar trabalhando, você sabe. Mas dá você medo, tem né? todas as informações, mas mesmo assim, não tem como. É igual, tomar uma injeção. Tipo, você sabe que, cara, vai ser muito rápido. Eu furei a orelha aqui agora, depois de velho, eu tô com você falou da crise. Na verdade, eu já tinha uma orelha, eu já tenho uma orelha furada. E aí, da época que eu tocava pagode. E aí eu não tinha outra. E aí ontem eu fui colocar o brinco e eu sabia que não ia doer, porque eu já tinha furado. Só que, cara, a gente fica tensão. Minha mão suando, foi tipo, foi meio segundo. Porque é de pressão. Então foi muito rápido. Só que fiquei sofrendo pra caralho, quase desisti. Eu tava esperando o cara arrumar a salinha, segurando o brinco, falando, não, vou embora, não tem por que tá aqui. Então, mesmo a gente sabendo da onde vem os nossos medos, mesmo a gente sabendo para onde, o que vai acontecer pós, a gente ainda tem medo, a gente ainda sente isso. E na pandemia eu senti isso de novo, fazia tempo que eu não sentia, cara, mas da pandemia, quando, sei lá, caíram 50 shows e as contas chegando, se eu não tivesse guardado uma grana, cara, eu ia estar desesperado, velho. Ah, não, todo mundo. Porque vários comediantes que não tinham grana guardado se fuderam, cara. Uber, né? Tentar se matar, depressão, cara. Não, eu não, então eu comecei com 14 ali para 14 para 15 telemarketing, só que aí entre os 15, porque daí eu fiz estágio, entre os 15, 16 ali, até os 21, até começar a fazer stand-up, eu trabalhei com muita coisa assim, só para estar trabalhando, porque, imagina, minha mãe era mãe solteira de 3 filhos, e aí não dava para estar em casa sem fazer nada. Primeiro, porque tinha que ajudar. Segundo, porque a mãe dessa época e a mãe que é solo, que cria os filhos ali do sustento, ela não quer o filho em casa. Então, qualquer dia, ela via no sofá, acabei de ser mandado embora. Foda-se, amanhã você já tem que estar procurando emprego. Vai se coçar, vai fazer alguma coisa. Devia estar mandando currículo. Fala, domingo, não importa, vai fazer alguma coisa. Então, eu sempre estava trabalhando. Nunca gostei de trabalhar, nunca fui bom trabalhando. Nunca fui bom trabalhando. Sempre fui um péssimo funcionário. Mas porque você até, aliás, que os patrão que estiver me assistindo, me desculpa por ser tão ruim trabalhando. Mas era uma coisa pensada? É porque eu não era pensado. Eu não gostava de trabalhar. Eu estava num lugar
pensando, caralho, mano, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, que bosta. Nada que você fez. Nada, nenhum momento. A maioria dos trabalhos era tipo, vendedor, era empréstimo consignado na Cacique, trabalhei como mecânico de trem na LL, a gente trabalhava aqui na América Latina Logística, lá tem a manutenção dos trens, então a gente fazia ali, mas isso foi muito pouco tempo também, vendendo cartão telefone. Então era tudo, cara, tudo que era... Você não parava nos trampos? Não parava nada, eu nunca, tipo, trabalhei mais de 6 meses num trabalho. Caralho. Nunca, sempre fui. Se você pegar minha carteira, é muito picadinho, porque eu só conversava, pegava amizade rápido com os outros funcionários e ficava conversando, não batia meta nenhuma, ou... não fazia nada, não vendia, não produzia o quanto tinha que produzir. E eu que estava errado, porque eu aceitei o emprego e eu tinha que trabalhar. Só que eu não gostava, me sentia mal pra caralho. Aí eu comecei a fazer curso, eu fiz um curso de cozinheiro no Senac. Caralho, não sabia disso. Eu cozinho, eu gosto muito. Quando eu fiz 18 para 19, aí comecei já a achar que minha carreira ia ser como cozinheiro. O curso do Senac é bom pra caralho, diga de passagem, não sei se já... Cara, fez algum tipo não, nunca fiz. É que eu, cara, ao contrário de você, eu descobri muito cedo o que eu gostava de fazer e não era trabalho, era desenho. Então, isso que é foda. Nunca foi trabalho pra mim. Mas eu descobri com 21, né, a comédia. Mas e antes disso, você achava que ia ser o quê? Não tinha a mínima ideia. Sério? Eu não gostava de estudar, eu não gostava de... Eu não lia ainda, não tinha o hábito da leitura, eu não gostava de... Não escrevia? Nada? Eu escrevia, sabia? Desde moleque eu escrevo, mas eu não sabia o que era. Mas você escrevia o quê? Eu escrevia crônica, eu escrevia, tipo, coisas que aconteciam. Deve ter esse algum lugar que acontecia ali na escola. Ficava escrevendo nas partes, sem saber que eu estava escrevendo, sem saber o que era, ali com 15, 16 anos, mas eu não lia, então não tinha bagagem para escrever também. Tá. Mas eu gostava de anotar as coisas, de escrever as coisas que estavam sendo feitas. E aí eu trabalhei com um monte de coisa. Quando eu descobri que eu sempre gostei de cozinhar, desde moleque eu cozinhava, porque minha mãe trabalhava fora, eu tinha que fazer comida pro meu irmão mais novo. E aí eu fui pegando o hábito de cozinhar e fui pegando o gosto. Aí fiz o curso no Senac, comecei a trabalhar como cozinheiro. Eu falei, pronto, é isso. Vou ser chefe, não sei o quê. Aí, sempre em Curitiba? Ali com 18, 19 anos. Sempre Curitiba. Aí quando bateu 19, 20, entre os 18 e os 20, que eu fiz esse curso, eu falei, caralho, é isso. Porque eu comecei a fazer o curso, comecei a gostar. Foi a primeira vez na vida que eu fiz algo que eu gostava. Eu tocava pagode, desde 16, 18, mas eu sabia que não ia ser um músico fudido, nem ia estourar nada, mas eu gostava porque era um hobby e juntava os amigos, se divertia, e sempre gostei de pagode. Aí eu fui trabalhar numa cozinha, como cozinheiro. Fui trabalhar como cozinheiro auxiliar, eu fiz o curso de cozinheiro auxiliar do coisa. Aí, Dom Parma, o nome do restaurante. Mano, pensa num trampo difícil. Os caras que trabalham como cozinheiro trabalham pra caralho. Gente de cozinha. Cara, eu já vi cozinha. É um inferno, né? E não é nem aquela coisa dos gritos, do não sei o quê. Não, é o bagulho que é... É quente. É quente, é trabalho pra caralho. Não para. Toda hora você tá trabalhando. Toda hora você tá fazendo alguma coisa. Porque outros trabalhos, você vai trabalhar como vendedor. Você tem que esperar um cliente entrar. Você tá trabalhando numa empresa do qual... auxiliar de produção. Então, você faz sempre a mesma coisa. Girar o clássico do Tempos Modernos lá, do Chaplin. Apertar uma... seu trabalho é esse. E aí você vai ficar fazendo isso aqui, é meio o modus operandi aquilo dali, ou às vezes você dá uma paradinha e etc. Agora, cozinha, mano, é pauleira. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei tipo 3 meses, falei, meu Deus, trabalho demais. Ou seja, eu não gostava de trabalhar. O problema não era o que fazer. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar, já diria o Seu Madruga. E essa foi o lema da minha vida. Não existe trabalho ruim é ter que trabalhar. E eu não gostava de trabalhar, mano. Você gostava de cozinhar? Olha, aqui gostava de cozinhar por hobby. Falando em cozinhar, eu gostava de cozinhar por hobby. Essa é a parceria? É a parceria aqui, ó. Seus 9, a startup da pizza aqui. Que é o quê? Uma startup de pizza? Então, o que é uma startup de pizza? Explica pra gente. É uma nova forma Fala aí. Vai, Ale. Eu ainda tô nesse processo de descoberta. Mas eles são parceiros mesmo? São. Porque essa foi a pior propaganda que a gente já fez, né? Calma, a gente vai fazer. Falar. E a gente ontem, a gente comeu pizza também. Trouxe Coca e startup? Tem Coca? Ali atrás. Tem ali Coca? Atrás, não, ali atrás tem. Aquela Coca velha. Não, essa tá novinha. Não vem com Coca velha, não. Não existe nada novinha. Pior. Tá nova. É de ontem? É. Então não é nova, né? É nova. Isso aqui, eu até E ontem a gente pegou papel higiênico. Não existe nada pior do que você comer... O guardanapo fazer papel higiênico de novo? Não, comer pizza com suco. Nossa, a pizza desce chateada. Cara, pizza com pizza frisco. Combina muito com Coca.
né? Com É coca isso, e com guaraná gelado, assim. Fala alguma coisa enquanto a gente come aí, diretor, por favor. Sobre a pizza. Não, é que o único assunto que ficou na minha cabeça ele não combina com pizza. Ah, tá. O quê? Não, é porque quando vocês estavam falando lá de negócio de morar junto e dividir a casa com um monte de gente, não sei o quê. Aí Banheiro, você pensou? É, exatamente. Porque esse era o maior problema. O seu, quando você morava com a galera? É, exatamente. Não, mano, não tinha tanto, não. A gente... Caralho, pensa numa coca que Pô, tava com Não, gás. essa é boa, tá vendo? Essa tá esperando. Pode Não, mas querer. na verdade é que foi igual o último respiro da pessoa que tá morrendo. Foi... Saiu tudo dela. Essa aqui foi a alma dela saindo. Vamos ver se fizer barulhinho no Ó, microfone. só o pessoal reclama quando for comer, afasta do microfone, que o pessoal tem misofonia, já falaram. Não, mas agora com os nossos novos pop filter Nossa, aí. essa é uma das piores cocas que eu já tomei na minha vida. Valeu, diretor. Puta que me... Não tem nada mais aí? Caralho, que casa ruim, mano. Ontem os caras acabaram com os tudo. caras serraram Acabaram com tudo. tudo ontem. Puta que pariu. Cerveja. Água, tava lotado de água. Tem tônica. Não, Serve? tônica é uma das coisas, das É, piores coisas não sei que eu quem já... toma tônica. Por isso que tá aí, que ninguém toma. Nossa, que horrível. Mas é bom que a gente tá querendo parar de tomar coca também. É. Ajuda. Diria eu que na aritmética... O que a gente tá falando? A gente tá falando de trabalhar, o lance de trabalhar. eu não que era gostava de trabalhar. era uma paixão sua, e quando virou trabalho mesmo, aquela loucura, você não gostou. Você falou, mas isso é legal, você assumir que não gostava de trabalhar. Não gostava, não gosto. O lance era o compromisso e ter que dar resultado. Eram as duas coisas. O lance de estar todo é o trabalho, dia. não. É o de- trabalho. Isso atrapalha muito, né? E isso meio internalizado. É uma coisa que eu tenho que trabalhar até. Isso aí. Porque, Caramba, essa pizza de abobrinha com queijo brie. Mano. sabe o que seria bom ter uma geleinha de pimenta por cima? É, Queijo cara, pra brie colocar em fica cima. bom pra caralho com Ô, geleia de diretor, pimenta, hein? arranja um papel pra nós aí. Então, pelo que eu entendo dessa startup da pizza aí, no futuro próximo você vai poder montar qualquer sabor online pelo sistema. Então não vai dar pra botar. O Esse cara, ele é o ele parceiro? é o parceiro. Ele É. Então Ele você que- tem que dar uma informação. Às vezes ajuda o diretor, É. vai soprando, ele vai repetindo. Ele vai falando. Ele deu uma soprada aqui. É, tá Assopra pra aí, ver. vai, assopra. É tipo o espoleto das pizzas? Vai ser um pouco melhor que o espoleto das pizzas isso aqui. Olha Você aí. vai conseguir customizar a sua pizza e aí você vai salvar a pizza do Afonso, por exemplo, lá. E aí, se por acaso o Alê, que é o diretor, ou se o Virela quiserem pedir a pizza do Afonso ou algum dos seus fãs, Ele ganha. vai acumulando pontos e vai poder usar isso aí como crédito ou como cashback, dependendo da quantidade de pontos que você acumular. Então, vai ser a startup que vai ter vai ter um ranking das pizzas que foram customizadas, toda essa gamificação lá e vai rolar a grana também para os criadores das pizzas, né? Pô. Pode dar isso daí mesmo, Gostei. Ale. Pô, gostei. Gostei. Eu já sei como vou fazer minha pizza, cara, que eu adoro atum. Eu acho que eu sou o único que gosta de atum em pizza. Você gosta também? Nós estamos pausados. Você tá escutando um eco? É um pouquinho. Ah, aí. é o microfone? O que foi? Tinha um eco, não tinha? É quando ele Caralho. liga o microfone dele. Não, essa daqui coloca uma geleinha de pimenta, você vai ser estouro, hein? É, cara. E o meu tem que ter atum. Atum, Enfim, atum mussarela. eu não gosto dessa, eu não gostava dessa rotina de ter que estar num lugar, tanto que quando eu fui trabalhar no Porto dos Fundos, uma das coisas que me pegou foi isso, que eu tinha que estar lá Ó, todos os tem uma dias, sujeira aqui, ó. todos do os outro dias das 9 às cara, das 11 às No Porta dos 5. Fundos, mas vamos chegar lá, peraí, chegar, nós estamos vamos na chegar linha lá. do tempo. Então você foi, depois de trabalhar numa cozinha, você ainda estava pulando de um para o outro. Comédia apareceu quanto tempo depois? Ah, vou fazer stand-up. 2 anos. Aí eu fui trabalhar mais alguma coisa e acabei caindo, que meu pai trabalhava como vendia cartão telefônico, chips de todos, aí colocou meu irmão mais velho, e aí eles conseguiram pra mim também. Então eu vendia cartão telefônico, chip da Oi. O último emprego de carteira assinada meu foi esse. E nunca era muito bom de grana? Ou algum desses foi legal? Não, nunca ganhei mais do que 1.000 conto, assim, 1.000 e pouquinho, 1.100, sei lá, no máximo. E quando eu trabalhei, um pouquinho antes de trabalhar nesse do cartão telefônico, eu trabalhei vendendo empréstimo consignado, que é aquele que é desconto direto na carteira de Sei. trabalho, carteira na folha, né, no Lerite, No Lerite. da pessoa. Eu trabalhei no Banco Real ainda, lembra do Banco Real? Caramba! É, trabalhei no Banco Você é Real velho, um cara. pouquinho antes de... Eu tô ficando velho. Banco, não tanto Banco quanto- Real. É que você não lembra de um banco que quando era moleque, que era Aspa. Nem nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. Ninguém conhece, Ninguém né? conhece. Aspa. É da minha época, olha. Mas o 38 anos? É, mas eu viajei no tempo. Né? Eu trabalhei nisso daí. Fui mandado embora também, obviamente. Né? Todos eu fui mandado embora. Não tem Ah, nenhum que eu falei. sempre mandado embora. Um Nunca- ou outro, teve 2 só que eu só fui embora.
Tipo, não, deixou de aparecer. Não, aí se pra ligaram. almoçar, teve um que eu saí pra almoçar que eu até falo no stand-up. Eu saí na hora do almoço e nunca mais voltei. E aí eu tenho uma vontade de voltar do nada, assim, sentar e começar a continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Assim. Cara, olhar e todo mundo me olhando. Os caras pensando, caralho, esse foi o almoço mais longo que eu já vi. E aí eu trabalhei nisso daí, conheci um cara que chamava o Márcio. E ele trabalhava também, ele era caixa no Banco Real. E a gente pegou uma amizade, ele gostava de comédia e começou paralelo a isso aí, começou a aparecer os vídeos do Rafinha, do Danilo, aí meus vizinhos mostravam. 2008. 2008. 2007 para 2008. Aí eu comecei a ver esses vídeos aí, disso daí gostei, ele também gostava, ele tinha um pouquinho mais de referência. E aí ele falou do podcast, mano. E aí ele gostava do Jovem Nerd. Caramba. E o Jovem Nerd é de Curitiba, e aí ele mostrou que era podcast, falou, vamos fazer um podcast em 2009. Caralho. E aí a gente fez um podcast, mas não era podcast entrevistando como tá agora, como caiu no gosto. Era podcast de tipo do Jovem Nerd, ficar falando de assunto. Se algum assunto. Pegava um assunto e ficava conversando sobre essas. Igual vocês fizeram ontem do coisa. Aí a gente. Pode rir, era eu, ele e o João Cotas, que começou a fazer stand-up, não sei se chegou a conhecer ele. Não. Ele fez stand-up também. Ele era o negão, né? Por isso que era o João Cotas. Ele é ainda, né? Ele não deixou de ser. Não, a não ser que ele seja o Michael Jackson, ele não deixou. Teve vitiligo. E aí eu fui me aproximando, só que ainda estava trabalhando com outras coisas. Fui me aproximando da comédia. Nesse momento, eu comecei a escrever um pouco mais de coisas e eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo. Ah, você não conhecia? Não, eu não lia nada, mano. Caramba, não lia nada. Maravilhoso, né? Eu comecei a pegar o hábito de ler quando eu fiz, tipo, 19, 20 anos, porque uma empresa, eles falavam, se você lê um livro, você tem 1 hora de folga. E aí, como eu não gostava, eles incentivavam a leitura fazendo isso. Que entendeu? louco, cara. Legal, né? Porra, legal pra caralho. E aí eu não gostava de trabalhar, eu falava, pô, eu nunca tinha lido. Mas entre trabalhar e ler, eu acho que eu ia preferir ler, só que eu não sabia até então do valor da leitura. Aí eu fui lá e li o primeiro livro. Na verdade, eu li primeiro Quem Mexeu no Meu Queijo, e depois eu li mais um outro de autoajuda lá, porque a autoajuda é uma leitura fácil, né, de você conseguir entender tudo que o livro quer te passar, porque ele é direto. E eu caí no do Luiz Fernando Veríssimo. As Mentiras que os Homens Contam, eu lembro até hoje, não sei como... Eu não sei se estava nessa biblioteca ou se eu peguei em outro lugar, não me recordo. Que é uma compilação de memórias, né? Esse dele é crônica sempre, né? Crônica, ali, diálogos. Quando eu li isso aí, eu falei, meu Deus, isso é a melhor coisa que eu já vi, assim. Eu sempre gostei de ver filme, sempre fui, tipo, todo mundo tava brincando na rua, eu tava em casa assistindo desenho animado. Eu sempre gostei mais de ficar em casa assistindo coisa, vendo Sessão da Tarde, vendo filme, vendo essas coisas, do que estar na rua. E aí, quando começou a fazer uma ligação direta entre os filmes e coisa e o Luiz Fernando Veríssimo, então começou a fazer as associações. É louco que eu nunca tinha parado para pensar, mas seu trabalho tem muito a ver com o texto do Veríssimo. Não, eu nunca tinha parado para pensar. Porque ele se coloca olhando para a sociedade e falando, né? Como ele tá vendo as coisas. É impressionante. É impressionante, ele para mim... se ele quisesse no passado, se ele subisse no palco e falasse aquelas coisas, poderia fazer tranquilo. Tranquilamente. É meio um George Carlin, né? Ele tinha isso, mas num tom muito mais leve. Ele escreve muito simples. O Luiz Fernando Veríssimo, sempre que pedem, que fala, porra, eu não tenho o hábito de ler. Eu falo, cara, lê o Luiz Fernando. Se você gosta de humor, lê o Luiz Fernando Veríssimo, porque é muito fácil a leitura dele. Só gostosa, que eu vou dizer, né? É muito difícil escrever. É muito, muito, muito difícil escrever fácil. Claro que é. Porque você fica fluido. Cara, você lê um texto dele, você fala, caralho, parece que esse cara tá contando agora isso daqui. Só que você fala, pô, eu queria escrever algo desse jeito. E na terceira linha você fala, impossível escrever isso. Cara, eu vou ver se eu trago ele aqui, porque eu tenho muita curiosidade de saber. Eu acho muito difícil. Não, ele não sai de jeito nenhum. Impossível. Assim, mas eu queria saber o processo dele, se ele joga muita coisa fora pra deixar aquilo limpo. Porque parece que ele escreveu muito, limpou e ficou só o essencial. Eu acho que ele só... Pelos as coisas que eu já pesquisei dele, ele só escreve. Ele só escreve ali, que foi até... Quando eu pesquisei, foi uma maneira que eu comecei a escrever também. Escreve volume, né? Vai escrevendo até você começar a ficar bom nisso. E aí ele fala que é o seguinte, agora eu tô lendo eu li uma matéria dele sobre
entrevistando, porque ele lançou um livro agora de antologia Luiz Fernando Veríssimo. Então é um livro desse tamanho, assim, de 900 páginas, que vai anos 70, 80, 90, 2000... Né? Vou atrás. Muito bom esse livro. E aí ele falando sobre o como, quando ele era mais jovem, ele era mais prolixo. Então ele escrevia muito mais. Tipo, um texto de 3 páginas. Hoje em dia é de uma... Ele fala, não sei se eu fiquei... se eu conseguir aprender a lapidar a ponto de chegar a 1 página e pouco ali, ou se eu tô mais preguiçoso. Ele tira até sarro disso. Só que o velho é muito bom. Muito. E quando eu li ele, minha cabeça abriu algo assim que falou, é isso. Entendeu? É meio... Cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser. Eu tinha tido um lapsozinho disso. Mas isso que eu quero ser, você pensava em escrever crônicas? Escrever comédia. Tá. Entendeu? Porque eu comecei a escrever um blog, era o... Puta que pariu, como é que era? Empadilha. Empadilha.blogspot. Trocadilho. Trocadilho total. Empadilha.blogspot.com. Isso em 2009, que eu nem fazia stand-up ainda. Final de 2008 começo de 2009, comecei a escrever nesse blog. Começo de 2009. Escrevi nele até final do ano de 2009, que foi quando eu comecei a fazer stand-up. Você começou em 2009 E aí, também. quando a gente começou a fazer o podcast, começamos a consumir mais comédias. Fomos no Risorama em 2009. Eu nem pensava em fazer stand-up. Fui assistir, eu e o Márcio e a namorada dele na época. Comecei a assistir mais coisas e tal. Comecei a ir em shows. E aí eu conheci o Jefferson Todur. Lembra do Jefferson Todur? Claro. Jefferson Todur, que abriu espaço para muita gente. Ele tinha a Noite Não Era Só O Que Faltava. Exatamente. E ele tinha um mas antes ele não tinha essa noite. Ele tinha no Bartequim, no Boteco e no The Basement. Aí mandei meu blog, falei, pô, eu escrevo isso aqui, eu acho que eu queria fazer um stand-up. Aí ele falou, vem aí, ele deixava todo mundo fazer. O show dele, era ele muito open. Muito. Muitos opens. Depois o Eduardo Castilho fez um pouquinho disso. Mas ele abriu e eu fiz tipo uns 3 shows com ele lá. E aí, então, eu fui fazendo Santa Comédia. Só que quando eu fiz stand-up pela primeira vez, quando eu li o Luiz Fernando Veríssimo, abriu minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, eu eu acho que é nessa linha que eu quero trabalhar, mais até do que quando eu descobri a comida e cozinhar, tipo, muito mais, porque a comida foi um hobby. A comédia, o escrever e o ler, eu não quero parar de fazer isso. Qualquer outra coisa, eu não quero parar de fazer isso no sentido de... Quando eu comecei a trabalhar de cozinheiro, eu gostava de cozinhar, mas chegou, tipo, no dia de serviço de 8 horas, dava 2 horas que eu estava lá, eu já não queria mais estar lá. Eu já queria estar em casa, lendo, queria não estar fazendo nada. Eu sempre gostei de não fazer nada. Eu queria só estar... Mas escrever é fazer alguma coisa. Então, mas eu digo antes até. Isso foi antes de escrever. E quando eu descobri o Luiz Fernando Veríssimo, quando eu comecei a escrever, e quando eu pisei no palco pela primeira vez, foi meio, eu quero fazer mais disso, eu quero mais disso. Não, eu quero entender isso. Você gostava do Veríssimo. Como que você falou, como que eu vou transformar isso que eu gosto em piada de palco? Você assistia vídeo? Não, porque eu aí comecei a assistir o stand-up. Danilo, Rafinha... Você leu aquele livro da Judy Carter. Não, mas eu li depois. Eu vim ali depois. Só que eu comecei a ter um pouquinho mais de contato. Tinha um show ali, eu ia... você foi assistindo? Fui assisti em 2008, antes de fazer stand-up ainda. Mas você chegava a estudar? Não, assim, eu só... olhar e falar... A primeira vez que eu vi o stand-up ao vivo, eu já via por vídeo. A primeira vez que eu vi ao vivo foi o Rodízio de Humor. Era o Léo Lins... Fábio Lins, Diego Paiva, Danilo Gentili, Oscar Filho e Marcos Zene. O Marcos Zene que levava todo mundo pra fazer o bagulho. O Marcos Zene abria espaço da comédia gigantesco, assim. Aí quando eu vi eles fazendo ao vivo, fui eu, meu irmão mais velho, o Lincoln, que gostava muito e mostrava as coisas pra mim, e o Bruno, que é um amigo meu, que hoje é meu contador, aliás. É um grande amigo meu. E a gente foi Quando a pessoa fala meu contador, é que tá bem demais, não é? Fala aí, meu contador. Quer dizer que eu não vou cair na malha fina, né? Um abraço, Wesley Snipes. E aí quando eu vi aquilo no ao vivo, eu fiz sabe quando começa a fazer... Ligar os pontos. Ligar os pontos. Aí eu falei, caralho, tem alguma coisa que eu já vi ali do Luiz Fernando Veríssimo, algumas coisas que eu já escrevia num blog. No blog não, escrevia no caderno, na época de colégio. E... Na época do colégio, eu sempre não era o cara que era engraçadão toda hora, mas sempre pontuava com... Tô ligado, a professora falava uma coisa, eu esperava um momento, calma, piada. E todo mundo ria e assim eu comecei a galera gostava de mim por causa disso. Então eu fiz meio... Será que isso é aquilo que eu fazia no colégio, que eu fazia no trabalho, que eu fazia... Meio que é.
só que de uma maneira Você era o profissional. cara no trabalho que contava histórias pra galera? Não contava história pra galera, mas eu fazia sempre isso. Eu tirava um sarro pontual aqui, um sarro pontual ali. Eu nunca fui o engraçadão e nem o cara que junta juntava todo mundo. Mas eu sempre dei piada. Sempre fui rápido o cara que retrucava. Eu era Entendi. o cara que retrucava. Então eu já quase apanhava direto por fazer piada no momento que não devia. Então quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, é meio isso. Aí comecei a escrever menos linha Luiz Fernando Veríssimo e mais linha stand-up pro blog. Então o blog começou a ser mais contando de um jeito stand-up do que Mas crônica. vamos falar pra quem não é da comédia. Explica o jeito stand-up que você entendeu. O stand-up é setup punch. É mais observação e trazendo setup punch e menos contação. Porque se, por exemplo, o Veríssimo fosse fazer stand-up, ele não faria... Ele não ia pegar o texto dele que tá escrito e ia fazer. Ele ia ter que adaptar pra caralho no sentido de... Eu preciso enxugar, aqui eu tenho essa observação, só que está muito descrita, então eu preciso deixar de uma maneira mais visual para quando a pessoa entenda e nessa descrição de maneira visual eu consiga dar um setup, um punch de uma maneira rápida, eu preciso de piada com mais constância, o diálogo ele já é bom, então provavelmente ele não teria que mudar muito. E aí eu comecei, até porque eu comecei a achar mais fácil escrever na linha do stand-up do que no Veríssimo. Com porque certeza. É muito difícil escrever do jeito que ele escreve. Só que eu comecei a escrever assim, mas continuei escrevendo, tentando ser o Veríssimo. Tanto que eu tenho um livro que eu queria lançar, vou lançar ainda um dia, se Deus quiser, é o Eu Queria Ser o Veríssimo. Que é só crônicas na linha do Luiz Fernando Veríssimo. Que legal, assim. cara. E aí eu fiz stand-up. Mas você escreveu muita coisa, pouca coisa pra subir no palco, assim. E você não era o cara... Você já tinha subido no palco alguma vez? Então... Nem apresentar trabalho. Mas isso não te deu um pouco de pânico? Falar, caralho, eu vou subir e eu falar? Ou era tranquilo pra você? Você não tinha essa vergonha? Eu nem pensei nisso. Nem pensei nisso. Eu só tava com muita vontade de fazer. De uma daquelas coisas que... Cara, eu preciso fazer. Eu preciso ver como que é isso daí. E juntou com a coisa de... Eu não sei fazer nada, eu preciso chegar em alguma coisa, mano. Aí quando eu subi, a primeira vez... Tinha, tipo, 7 pessoas na plateia. Caralho, meu irmão, só? Uma mina que eu tava querendo pegar na época. Um abraço, Ellen. Uma mina, a namorada do meu irmão, Ali, eu acho que era na época. Aí, cara, é o mesmo nome do seu produtor. Que serve pra apelido feminino e masculino. E aí, mais umas 5, 6 pessoas lá. E eu fiz só piada sobre ser magro, etc. E funcionou pra caralho. E quando eu saí de lá, era meio... Caralho, eu quero fazer mais disso. Quero fazer mais disso, mais disso, mais disso. Fiz mais um show, foi bom. E lá foi bom pra caralho. Foi legal? Foi sua primeira vez foi legal? Muito. Quanto tempo você fez? Você lembra? 7 minutos, 6 minutos. E legal. Muito. Impressionante. Assim. Aí fiz mais uma vez, legal pra caralho. Fiz uma terceira vez, legal pra caralho. Aí fiz a terceira vez, foi no Santa Comédia. Fiz um open mic no dia lá que com o Zene? Foi lá com o Zene. Era o Zene, o Fábio Lins e o Léo Lins na época ainda. E o Vitor Sarro tava fazendo show fora de São Paulo pela primeira vez. Fazia um ano que ele fazia. Caramba. Arregaçou, assim. Sempre arregaçou, né? O Vitor Sarro sempre arregaçou, sempre foi foda. Aí eu fiz, foi bom pra caralho também, a terceira. Aí eu já tava falando, mano, eu sou um gênio. Eu tava pensando, caralho, eu sou um gênio. Aí o Fábio Lins chegou pra mim e falou, caralho, isso é muito bom, não sei o quê. Quer fazer semana que vem uma canja? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, você tem 10 minutos de texto? Eu falei, lógico que eu tenho. Se eu já fiz 6, eu só vou fazer mais 4. Aí, tá bom, isso era na segunda-feira, só que Santa Comédia era uma das plateias mais difíceis que tinha no Brasil. Velho, assim, nossa, quem apanhei ia se pra fudeu, caramba. Uma galera se fudeu lá. Fui fazer os 10 minutos, era a quarta apresentação, fui fazer lá meus 10 minutos. Mano, foi horrível, assim. E eu saí com 3 minutos. O Fábio falou, o que você fez? Eu falei, não, que não tava funcionando, entrei em desespero, não sei o quê. Nossa, nesse dia eu fui pra casa e me achando uma bosta. Assim, meu Deus, a única coisa que eu achei que eu sabia fazer, eu não sei. Você desistiu? Não desisti. Não, mas com 3 você desistiu? Com 3 minutos eu desci do palco, mas você não tava fazendo o texto tava garantido? Mesmo, Isso que é louco, né, cara? Mano, mas hoje, na nossa até cabeça, hoje em dia, assim... Não, eu sei, mas na nossa cabeça, no começo, não dá pra entender. Não dá pra entender. Por que não funcionou? Por que outro dia funcionou? Quem que é o errado? Sou eu ou são eles, né? E somos nós, com certeza. Claro, sempre a gente. E aí eu fui pra casa de ônibus, na época era tudo meio fudido, eu morava longe pra caralho. Fui pra casa, só que ao invés de nossa, eu nunca mais vou fazer coisa, aí eu entendi o valor daquilo dali e a dificuldade.
E aí, desde então, eu comecei a me dedicar muito. Então, foi, no quarto, quinto show que eu fiz, eu já tenho... Foi a dedicação que eu tenho até hoje, entendeu? Que eu falei, cara, eu não sou engraçado. Meu irmão mais velho sempre foi engraçado. Eu sempre tive referência do que é engraçado. Meu irmão mais velho, tive amigo... Engraçado naturalmente, naturalmente, naturalmente. Talentoso. Então, meu primo também era talentoso para todas as coisas que eles pegavam. Meu irmão mais velho e meu primo, eu tinha essas referências próximas. De qualquer coisa que eles pegavam para fazer, eles ficavam bons muito rápido. Eles tinham uma facilidade e um talento para qualquer coisa ligada à arte. Então, e eu não, para nada. Então, quando eu subi a quarta vez, eu vi que a terceira, quarta vez ali, e eu vi que não era que a comédia era diferente de ser só engraçado, você precisa trabalhar. Eu falei, nossa, então como eu não tenho talento, eu vou ter que trabalhar 10 vezes mais. E desde então eu comecei a fazer pra caralho, só que em nenhum momento eu nunca pensei em parar, nada. Só nessa vez aí que... É porque eu vi um galho ali e me agarrei pra caralho, né? Eu vi um galho de... Cara, todas as outras coisas que eu fiz eu nunca gostei. E do nada, uma coisa que eu gosto, eu não quero nunca mais parar de fazer. Quando você não tem opções, você é um cara decidido. Você é um cara decidido. Porque tem que fazer. Total, você tem que fazer. Tem a Tig Notaro, que tem uma frase que ela fala quando ela fez stand-up pela primeira vez. Ela tava fazendo e pensando, caralho, era isso todo o tempo. Por que eu perdi tempo fazendo um monte de coisas? Porra, era só... Porra, por que não me colocaram pra fazer antes? Eu já tinha economizado 5 anos. E por que não virou trabalho isso pra você, em nenhum momento? O que você acha? A comédia? Por que não foi que nem a cozinha pra você? Porque Qual a diferença? Eu acho que porque é minha vida, entendeu? Porque o trabalho, ele não é sua vida. O trabalho, ele é uma extensão do que você faz. Ele é uma extensão não do que você é, mas é uma coisa que você precisa fazer durante a passagem da vida. E a comédia, pra mim, é a vida. Se eu não tiver comédia, se eu não fizer comédia, não existe vida pra mim, entendeu? Não existe nada. É o que o Chris Rock fala sobre carreira e trabalho, né? A gente tem uma carreira. Você quer estar no palco, você quer evoluir. Não é uma... Puta, vou ter que ir no trabalho e tal. Isso. E eu tava vendo... Eu gosto muito de escutar esses filósofos pop. Eu gosto de todos eles. Assim, tipo, de ler e de ouvir palestra ou trocação de ideia. Pondé, você falando? Pondé vem aqui. Vem, cara. Ele é muito bom. Cara, diz vai que eu sou ser fã demais. Dele. Eu gosto muito dos livros dele. Eu acabei de ler agora o Politicamente Correto do Sexo dele. É legal pra cacete. Que é Cortella também. O Cortella, o cara... O Luiz Fernando Veríssimo e o Cortella são os caras que eu mais sou fã, assim. Que se eu ver, eu até tremo. Cortella, estamos tentando aí. Cortella, se ele só vai sair depois de vacinado, né? Ele falou em algum lugar que eu tava vendo. Porque eu vejo muita coisa dele. É o Cortella, o Pondé, o Karnal, o Clóvis de Barros, eu sou apaixonado também. Tem mais um ou outro que eu gosto ali, que não é tanto do... Tem a Maria Homem, que é uma mulher que fala muito bem, que ela é uma psicanalista boa pra caralho também de ouvir. Tem gente boa, hein? Que faz... Tem um canal que chama Casa do Saber, que junta essa galera boa, assim, pra falar sobre coisas filosóficas da vida. E eu leio eles, e aí o Clóvis de Barros estava falando sobre isso, sobre felicidade, né? Sobre você achar que é potência. Então, o gato é gato e ele não faz outra coisa porque ele é gato. Ele é feliz sendo gato e a gente é comediante. Eu sou comediante. Ele nem pensa sobre isso, porque não, nem ele pensa, é gato. Igual eu sou comediante e eu vou fazer. E a gente cai nessa coisa do quando começou a pandemia, sobre a tristeza, né? De não estar fazendo o que você... De não estar fazendo. Eu fiquei triste por não estar fazendo... Mas em nenhum momento, eu fiquei triste, mas não fiquei desanimado. Não sei se tem como. Você consegue entender? Entendo. Porque é uma coisa que foge ao nosso controle. E você sabia que alguma hora você ia voltar. Hora ia voltar e foge ao nosso controle. Não tem como. Não é uma coisa que depende de mim. É uma coisa que está acontecendo no mundo. Então é egoísmo da minha parte achar que é só comigo. Se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu poderia estar fazendo show. Não depende. E aí eu acabei caindo para outras coisas, escrevendo. Então, desde o primeiro dia de coisa, eu continuei escrevendo, porque o meu trabalho eu trabalho com a comédia, não só como comediante stand-up. O humor, né? Com humor. Eu trabalho com humor. Então, escrevendo, criando, fazendo coisas que a comédia as abas que a comédia me abre. E em todas essas outras coisas, você tem o mesmo prazer do que tá no palco. Não, tá no palco é o ápice. Porque você tá tendo a resposta do que você criou exatamente, na hora. É a droga ali, né? Mas a droga que a gente quer mais, cada vez mais. Mas eu entendi que sem as outras coisas não existe o palco para mim, porque volta a coisa do talento, da facilidade de fazer. Que tem gente que tem muito mais. O Murilo Couto, tem gente na comédia que
Thiago Ventura. Cara, que você olha. É uma força da natureza, né? Que ele faz de um jeito que faz parecer fácil. Você olha pra ele e você fala, mano, olha, o cara fez com muita facilidade algo que eu preciso ficar me fudendo. A gente faz Nathan, viu o Murilo Couto. Não, tá doido. Eu pensei em umas coisinhas aqui, tal, e vai lá e faz. Fala, cara, eu precisaria escrever muito pra fazer isso e nem chega nem perto. E tá à vontade como ele tá. E aí eu consegui trazer a mesma felicidade que eu tenho e também um pouquinho de gratidão, sei lá se é isso, porque tudo que eu tenho, tudo que eu consegui conquistar, etc., foi graças à comédia. Gratidão. Então é uma gratidão fodida, assim, no sentido de, cara, eu sempre trabalho e vou continuar trabalhando, porque o que a comédia me deu, o que ela me proporcionou, a felicidade de descobrir o que eu posso fazer, de poder dar as coisas para minha mãe, de poder ter um dinheiro para comer o que eu quiser, isso daí eu só pago como? Trabalhando. Só que é um relacionamento meio... Você precisa fazer. Ela me mostrou, se você fizer isso daqui, vai dar certo. Quem mostrou? A comédia. Tá. Só que se você não fizer, não vai. Então, se você ficar um mês sem fazer nada, ela vem cobrar de novo. Fala, se você falar, e aí, comédia, você não vai me dar nada? Fala, você não fez nada. Eu acho que é muito ela parecido. Ela é tipo um patrão. Ela é um relacionamento abusivo. Abusivo. Mas é meio parecido com futebol, cara. Futebol é assim. Se você foi o melhor do ano, todo mundo falando de você. Fica sem treinar, vai pra balada. Vai pra balada e tal. Eu acho que é mais até o goleiro. O goleiro é a pessoa que mais sofre disso, né? Que ele pegou 5 pênaltis. Se ele tomar um frango, todo mundo já entendeu. Exatamente. E aí...